desencarnados, né, na tarde de hoje. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de voltar a esta casa, que tão bem somos recebidos e que já nos sentimos fazendo parte do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de compartilhamento, de trocas, de conhecimentos, de vivências, de ensinamentos sobre doutrina espírita. Na tarde de hoje, então, trazemos muito mais uma reflexão do que propriamente dito uma exposição, uma palestra, para que possa ficar em nossos corações, em nossos saberes, um pouco sobre a doutrina espírita, mas especificamente nos foi proposto falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, o item 13, a fé e a caridade, que foi trazido por meio de uma mensagem de um espírito protetor e que Kardec organizou mais para o final do capítulo 11 e que fala sobre fé e caridade. Mas quando falamos sobre fé e sobre caridade, nós que estamos nesse movimento espírita, nós que estudamos doutrina espírita, aqueles que trabalhamos de alguma maneira nas lides do espiritismo, que preconiza, que coloca como sendo importante, como sendo um meio de nos melhorarmos moral e espiritualmente por meio da prática da caridade. Entretanto, precisamos também falar sobre fé, porque a fé, normalmente a gente pede, a gente busca, a gente trabalha a fé quando a gente está num momento de dificuldade, num momento de aflição. Como a gente fala ali fora, quando o sapato aperta, quando a dor nos visita, quando aquela saudade nos vem por meio da falta de um ente querido que já partiu para o plano espiritual, aí a gente vai buscar então algum movimento de fé. A fé ela pode ser buscada por meio da religião, da religiosidade. É um meio, é uma forma, mas não é a única forma. Esse próprio espírito protetor, né, ele vem discorrendo, ele vem nos falando de que muitas vezes criaturas que não têm nenhum tipo de fé religiosa, não buscam, não se propõem, não trabalham em nenhum tipo de desenvolvimento de religiosidade, muitas vezes presenciamos indivíduos com uma fé muito clara, né? Uma fé muito presente no seu modo de ser e no seu modo de estar. Por outro lado, quando vamos estudando algum tipo de religiosidade, todas as religiões, de um modo geral, elas buscam desenvolver a fé. E dentro do Espiritismo, que é o que nos cabe trazer muito mais a reflexão, nós vamos aprendendo de que a fé é algo que está no nosso mais íntimo. Cada um de nós traz consigo aquela sementinha, aquela pequena chama da fé que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa existência, da nossa jornada, da nossa caminhada. E à medida que a gente vai desenvolvendo a fé, nós vamos acreditando de que existe algo maior, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo de que existe uma inteligência suprema, né? Uma inteligência muito maior, que no movimento espírita, que na doutrina espírita, nós entendemos ser Deus, é o Criador, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, de tudo que temos, é Deus, e é por meio dele, ou buscando esta aproximação de Deus, que vamos desenvolvendo a nossa fé. Então, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de dificuldade, desenvolvemos nossa fé, precisamos desenvolver a fé. E a caridade é justamente essa fé, esse amor em ação. E ficamos a refletir, ficamos a pensar sobre esse movimento de fé, que é quase que um ato instintivo quando nós somos afetados por um infortúnio, por uma dor, por uma dificuldade.
por alguma situação que nos aflige, nós quase que instintivamente, automaticamente buscamos algum meio onde nos firmarmos, onde nos segurarmos, para que possamos ter algum tipo de referência. Se é um infortúnio de ordem financeira, buscamos alguém que possa nos aconselhar, que possa nos dar uma palavra de conforto, de orientação. E parece que as coisas vão se encaixando e a gente consegue estabelecer um novo rumo. Quando aquela dor de um conflito, de algum tipo de dificuldade no relacionamento interpessoal, buscamos alguém que também nos faça refletir sobre as nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes, e quase que instantaneamente nós vamos aliviando de um peso. É o ato de falarmos sobre a nossa dificuldade, sobre a nossa dor. Que aqueles que atuam, que trabalham, que estudam, que pesquisam sobre psicologia, que não é a nossa formação, mas que boa parte do tratamento os psicólogos nos falam, né, os estudantes, os pesquisadores de psicologia já nos falam. Metade do tratamento, metade daquela angústia, ela vai se desfazendo por estarmos falando com alguém. E é justamente esse ato, esse atendimento que fazemos nas casas espíritas, por meio do atendimento de fraterno, de alguém de coração aberto, de atenção plena, escutar aquele outro irmão que está com alguma dificuldade, alguma dor, muitas vezes é um conflito que está passando de ordem de relacionamento interpessoal, outras vezes é um infortúnio que pode ser, como já falamos, de ordem financeira, de ordem profissional, outras vezes é uma saudade de um ente querido que já não está fisicamente entre nós, e a gente busca esse atendimento de fraterno com pessoas que são qualificadas, preparadas e também tem toda uma bagagem, um preparo de ordem moral e espiritual para que possa receber esses irmãos de jornada que estão em conflito, que estão em crise. Esse é um desenvolvimento da fé. É o desenvolvimento, é o ato, é a ação de trabalhar na caridade. Mas tem um outro aspecto que nos é importante também trazer para a nossa reflexão de hoje à tarde e que fomos buscar no livro O Consolador, do Espírito, por meio do Espírito Emmanuel. Aliás, foram colocados um conjunto de perguntas sobre vida pós-morte, sobre comportamento, sobre espiritismo, sobre moral, e que foi passado a Emmanuel por meio de Francisco Cândido Xavier, e que nas perguntas 198, 199 e 200 foi questionado Emmanuel sobre a razão e a fé, a razão e desenvolvermos a caridade, a razão e desenvolvermos esses sentimentos que cada um de nós tem e que vai aflorando por meio dessa sensibilidade que a gente trabalha na casa espírita, que é a nossa mediunidade, aquele pensamento, outras vezes é uma intuição que nos vem, alguns outros é por meio do momento de sono, através dos sonhos, que nos vem algum tipo de comunicação e que a gente fica pensando, refletindo, mas está no campo das nossas emoções. Então, questionaram a Emmanuel, perguntando se deveríamos, na pergunta 198, se deveríamos então levar em consideração, darmos ênfase à razão no que se tange a fé, a crença. E Emmanuel vai nos trazer uma resposta muito interessante, dizendo que os conhecimentos teóricos, acadêmicos, a ciência de um modo geral, enquanto conhecimento, é muito importante. Através da ciência, através das pesquisas, do desenvolvimento tecnológico, é que se vai pavimentando as vias da evolução, do crescimento da sociedade, do crescimento das civilizações, das cidades, dos países, das nações. Entretanto, o conhecimento científico baseado única e simplesmente na razão, ele é frio. E nós precisamos trazer a componente dos sentimentos
e desses outros componentes que o sentimento traz consigo, não é? A intuição, aquele pensamento que temos, aquela sensibilidade que vamos desenvolvendo, muitas das vezes na casa espírita, precisamos unir, precisamos juntar e precisamos colocar junto, em conexão com a razão. E deste modo teremos sim um progresso, mas um progresso melhor estruturado. E aí segue a pergunta 199 e 200, questionando sobre o desenvolvimento dessas habilidades com base então em utilizar a razão. E Emmanuel vai nos falando, né, sobre a necessidade de termos pensamentos ajustados, sentimentos que sejam voltados ao bem, que sejam voltados à caridade, que façamos de instrumento do bem esses conhecimentos, técnicas, ferramentas que só por meio da razão podemos desenvolver. Então trazemos a nossa síntese dessas três questões, dizendo que precisamos todos nós desenvolver a nossa fé, mas também precisamos desenvolver a razão. Fé e razão juntas, justapostas e colocadas uma em favor da outra, nos torna criaturas mais completas e criaturas mais atentas à nossa vida, ao nosso cotidiano, aquilo que nos acontece no nosso dia a dia. Como Francisco Cândido Xavier falava, né? E isso, quem teve a oportunidade de trabalhar na casa espírita junto de Chico Xavier, conta muito de que quando a situação era mais difícil, quando ele precisava dar uma palavra de conforto, que ele não tinha ao certo o que dizer no campo da razão, ele sempre tinha a resposta de tudo passa. Se tudo passa, que possamos utilizar da fé raciocinada de que se veio para mim essa dificuldade, se veio para mim essa dor, se me foi confiado esse infortúnio, esse desafio, essa situação difícil, é porque tenho condições de levar adiante, é porque tenho condições de me desenvolver e passar por esta aprovação, por esta dificuldade. Mas quando pensamos nesses momentos de dificuldade, de provação, normalmente ficamos mais sensibilizados, ficamos mais introspectivos e muitas das vezes buscamos a casa espírita, buscamos alguma forma de religiosidade, cada qual a sua maneira. Alguns vêm para a casa espírita, outros vão para outras fés, algumas raciocinadas, outras nem tanto, mas buscam alguma religiosidade. E nós acabamos indo por meio da caridade, porque, puxa vida, estou nesse momento de dificuldade, vou ajudar alguém para que lá de cima, né, que o mais alto possa me ajudar, possa me trazer algum tipo de benefício. Alguns pensam ajudando o próximo, eu vou ser ajudado. Mas aí ficamos pensando, ficamos refletindo sobre o contexto, o conceito da caridade, né, de que a caridade é algo que é bastante amplo. E vamos nos servir do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por meio também de Emmanuel, no capítulo 110, Caridade Essencial. Que Emmanuel vai nos trazer uma reflexão, que ele vai, logo no início do capítulo 110, ele vai discorrendo sobre as formas de caridade, mas muito voltadas aos conceitos, às questões mais materiais. Então vamos lá. Dar água ao sedento, um pedaço de pão ao faminto, muitas vezes prover um remédio ao doente, que muitas das vezes não tem condições da aquisição daquele remédio. Outras vezes é alguém que tem a condição da aquisição daquele remédio, mas fica dificultado do ato de receber a dose no momento certo, na quantidade correta. Isso é caridade. E Emmanuel
também nos traz dentro dessa reflexão, ele dizendo que esse tipo de caridade é essencial, é importante, é o que faz girar a roda da fé, é que faz girar essa roda das benfeitorias entre nós, tanto os encarnados e até mesmo quanto aos desencarnados, por meio de uma prece. Mas que existe aquela outra caridade que muitos na sociedade odierna acabam não associando à caridade, que é aquela palavra de conforto para aquele que sofre, é uma palavra de orientação para aquele que se perdeu nos seus caminhos do ponto de vista de posicionamento, de moral, de forma de se colocar perante a vida. Outras vezes é uma prece em benefício de alguém que está passando por dificuldade. E aqui abro um parêntese para trazer uma contextualização. Quantas vezes aquela pessoa que está necessitada, que está em dificuldade, muitas vezes até um conflito interno muito grande, ela não tem condições de pedir ajuda. Outras vezes ela pede ajuda, mas de uma maneira muito agressiva. E outras vezes aquela pessoa que é uma desavença para nós, mas que uma prece vai ser a forma como vamos atuar, sendo caridosos para com aquele nosso irmão, para com aquela nossa irmã. Emmanuel segue falando sobre os pequenos favores, uma saudação cordial, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um aperto de mão naqueles mais próximos. Um sorriso, muitas vezes, pode alegrar o dia de alguém que não está numa condição tão boa. Todas essas ações fazem parte de caridade. E que Emmanuel faz um fechamento ligando com aquela caridade material que é importante, que muitas vezes vai ser decisivo para alguém que está passando por uma necessidade de ordem mais material. E esclarecemos aqui muitas vezes aquele faminto que já está numa condição de que não tem uma alimentação há dias, talvez até semanas, vai ser a condição dele manter a vida. E é ordem material. Precisamos fazer esse tipo de caridade. Mas além dessa caridade, nós precisamos ir mais além da boa palavra, da prece, da orientação, de tudo que estiver ao nosso alcance. Notamos que acaba sendo a mobilização dos recursos de fé, de acreditar que posso sim ajudar aquele meu próximo. Se não consigo, se não tenho recursos, se não tenho meios materiais, que eu faça por meio dos recursos espirituais que todos nós temos. É reservar alguns minutos para uma prece em benefício daquele que precisa. É mobilizar, reservar alguns minutos e recursos de oração para aquele que muitas vezes nem sabe que está precisando, mas no seu íntimo está em conflito. É nesse sentido dessa conjugação de fé e caridade que precisamos reavaliar, que precisamos pensar em nossas vidas, e que Emmanuel traz de maneira muito bela e muito clara no capítulo 110. E que também conseguimos, através desse Espírito Protetor, nos trazer a reflexão de como estamos agindo. Nos servimos também de uma outra obra de Francisco Cândido Xavier, essa por meio de André Luiz, livro Os Mensageiros, segundo volume daquela série que conta a vida no mundo espiritual, cuja primeira obra, primeiro volume, Nosso Lar, segundo volume é Os Mensageiros, e dentro do livro Os Mensageiros, André Luiz conta no capítulo 34 de uma missão que ele foi convocado, ele e Vicente, que naquele volume, naquela obra, era seu companheiro de trabalho nas esferas espirituais, mas os dois foram convocados por Aniceto, o mentor, aquele que conduzia, que fazia a função de supervisor das atividades desses dois trabalhadores,
foram convocados a ir até uma grande cidade e adentraram uma casa muito simples. Uma casa, André Luiz conta que era uma casa bastante simples. E que lá chegando, me chamou muita atenção de que era uma edificação bastante compacta nas palavras de André Luiz, mas que tinha muita luz, era muito iluminada. E que dentro daquele ambiente conseguiam ver, conseguiam prestar atenção de que tinha Dona Isabel, uma senhora, aproximadamente 40 anos de idade, com 4 meninas e um menino. Todos os filhos dela, entre infância e adolescência. As meninas irradiavam muita luz. Dona Isabel conseguia perceber a presença de benfeitores, mas Aniceto logo foi orientando, avisando, esclarecendo a André Luiz e a Vicente de que Dona Isabel tinha suas faculdades mediúnicas atenuadas para que não se entretesse tanto com os benfeitores que ali na edificação, naquela casa simples, humilde, frequentavam. E André Luiz vai relatando de que à volta, dentro das acomodações da casa, tinham falanges, conjuntos de espíritos amigos, benfeitores, que se colocavam na casa de Dona Isabel e que traziam muitas vezes criaturas para serem tratadas. Por isso que o título do capítulo 34 de Os Mensageiros é Oficina de Nosso Lar, ou seja, era uma espécie de um ponto de apoio do nosso lar, mas no orbe terrestre. Quem vem receber André Luiz, Vicente e Aniceto é então seu Isidoro, um senhor aproximando a idade de Dona Isabel, mas André Luiz notou que ele já estava desencarnado, mas mesmo estando desencarnado, ele tinha sua presença sentida pelos filhos e pela esposa, e ele convivia muito bem junto à sua família, mas foi feito da casa desta família uma espécie de um nosso lar em miniatura. E André Luiz então fica bastante pensativo, reflexivo e traz por meio das páginas dos capítulos 34 e 35 de Os Mensageiros, dando relatos de que seu Isidoro, Dona Isabel, foram criaturas, seu Isidoro enquanto encarnado, Dona Isabel ainda encarnada, foram criaturas bastante humildes, bastante assim de poucos recursos financeiros e materiais, e que antes mesmo de reencarnar, as 4 filhas já haviam programado no plano espiritual de que viriam como filhas de seu Isidoro, Dona Isabel, e que mais? Que elas viriam em missão, em trabalho, de trazer palavra de conforto, de trazer orientação, de ser um braço forte e ajudar os encarnados à sua volta e também os desencarnados. E que o menino, filho daquele casal, viria numa condição de aprendizado. André Luiz nos conta que era o único que distorcia, que estava diferente do ponto de vista das energias, do posicionamento, da forma como se colocava. E que ele veio numa condição de aprender com aquele pai, aquela mãe e com as irmãs. Mas que, mesmo com todas as dificuldades de ordem financeira e material, seu Isidoro conseguiu levar a sua família. Depois, quando desencarnou numa condição de planejada, seu desencarne, Dona Isabel continuou numa situação bastante difícil financeira, mas tudo a seu momento lhe era dado. Era uma costura, um pedido de alguma costura que vinha para Dona Isabel fazer as costuras, fazer alguma peça de roupa. Eram as meninas mais velhas que conseguiam algum tipo de forma de remuneração para que aquela família se mantivesse. E o corolário, ou seja, aquele elemento de união, era aquele sentimento de fé muito renovada, fé muito viva nos corações
de seu Isidoro, que por permissão das falanges de mais alto, por uma permissão de Deus, como Aniceto comenta a Vicente e André Luiz, diz que seu Isidoro havia sido agraciado com a oportunidade de voltar à sua casa material para ali ter as suas atividades junto àquela que foi a sua família, num intercâmbio bastante salutar de trabalho no bem e utilizando dessas benesses do mais alto. E Dona Isabel seguiria ali firme e forte com as suas atividades e sempre numa conduta, numa postura de acreditar que as coisas iam melhorar. Apesar das dificuldades, aí já é capítulo 36 e 37 da obra Os Mensageiros, André Luiz relata algumas situações de dificuldade de ordem financeira, de dificuldade de ordem material. Tudo a seu tempo era provido por causa dessa fé, por causa do trabalho na caridade, de tantos desencarnados encontrarem um ponto de luz naquela residência simples, humilde, mas também na vizinhança, à volta, aquela mãe e as filhas, sobretudo as filhas, sempre estavam dispostas a ajudar aqueles vizinhos à volta, num ato de socorro, muitas vezes num ato de fé, trazendo as preces, as irradiações, no Evangelho no Lar, que era feito naquela casa com muito amor, com muito carinho. Inclusive André Luiz relata a dinâmica de como ocorreu nesta casa de seu Isidoro e Dona Isabel, dizendo que no momento do Evangelho no Lar se posicionavam conjuntos de espíritos de maior luz, de maior poder, de maior força espiritual dentro daquela casa, formando verdadeiros pontos de luz, irradiando boas energias e trazendo muitas vezes até as curas, os pensamentos, as ordens espirituais para resolver os problemas e as dificuldades. Então, há também a importância de fazermos o Evangelho nas nossas casas, nos nossos lares, né? Para que possamos fazer uma verdadeira asepsia dentro das nossas residências e que de fato se transforme num lar, né? Que não importa se moramos numa casa, num apartamento, numa mansão, numa casa simples, humilde, tal qual da Dona Isabel com as suas filhas e seu pequeno filho, mas que seja de fato um lar e que por meio desses recursos que vamos desenvolvendo a nossa fé, que a cada qual nós temos nosso modo, a nossa forma de expressarmos a nossa fé. Cada qual por meio das suas preces, por meio de visitas a algumas pessoas que nos fortalecem, por meio da atitude de caridade, de sermos instrumento, né? E de acreditarmos que sempre vamos conseguir transpor as dificuldades. Às vezes as dificuldades são transpostas tal qual nós queremos e imaginamos, mas outras vezes é de outra forma, mas é aquela forma que Deus está nos confiando. O que queremos dizer? Muitas vezes eu quero muito determinado bem material e aquele bem material não me é proporcionado. Será que aquele bem material iria me fazer o bem? Ou talvez seria um caminho para eu me perder por meio e por ordem desta questão material? Outras vezes é no relacionamento interpessoal, né? Gostaria muito de ter tal pessoa próxima a mim, mas será que aquela pessoa fisicamente próxima de mim não seria uma dificuldade? E para encerrarmos a nossa reflexão também, gostaríamos de trazer um relato de alguém que não se considera espírita, mas que nos marcou bastante, né? O livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele relata, ele conta o tempo, a época que ele esteve na Segunda Guerra, né, nos campos de concentração, e que, por sinal, pós esse período da Segunda Guerra Mundial,
ele foi se especializar em psicologia, mas ele conta nesse livro, e que é bastante marcante, sobretudo para quem passa por alguma dificuldade maior, que ele relata de ele estar naquela condição junto a todos os outros judeus, que ele é de origem judia, não é? Ele estar junto com aqueles outros judeus e ele notar que se ele não tivesse nenhum tipo de propósito, se ele não tivesse nenhuma ambição de permanecer vivo, ele não continuaria vivo. De perceber que muitos ali no campo de concentração acabavam indo pelos caminhos do suicídio direto ou indireto, ou tantos outros sucumbiam. E nesse livro, que ele conta esse relato dele, né, e que já com os conhecimentos da psicologia, quando ele escreveu o livro, ele já tinha essa formação, já tinha inclusive pós-graduação nessa área, ele resgata uma frase, né, dizendo de que quem tem um porquê supera todo o como. E é justamente nesse sentido que precisamos utilizar os nossos recursos de fé. Se a gente tem um propósito em algo que está nos afligindo, ou algum propósito, muitas vezes até de ordem material, mas sobretudo de ordem moral e espiritual, daquela dificuldade que eu quero transpor, que utilizemos a fé. Esse é o nosso propósito, que a gente acredite, que a gente coloque, como a gente fala, né, coloca nas mãos de Deus que as coisas vão se ajeitando, e tudo a seu tempo, tudo conforme deve ser, nada fora daquilo que daquilo que nós queremos, que nós muitas vezes até barganhamos com Deus, né? Me dá tal bênção que eu faço tal coisa. Nada disso precisa. É uma fé que ela seja de fato colocada por meio do nosso coração, daquilo que nós queremos. Se for para cada um de nós, vai vir aquela bênção, aquela benesse. Mas sobretudo que tenhamos propósito, né? Propósito de sermos criaturas melhores. Um propósito de sempre ajudarmos ao nosso próximo, um propósito de, mesmo apesar das dificuldades, conseguirmos seguir as nossas vidas e sermos criaturas mais evoluídas no sentido moral e espiritual. Muito obrigado pela atenção e mais uma vez obrigado pela oportunidade de voltar a esta casa que nos sentimos tão bem. Paz e luz a todos. Amém.